Olá, irmãos e irmãs, companheiros, companheiras de fé e de caminhada. Vamos aqui para um vídeo aula falando sobre a carta de Paulo aos Romanos. Carta essa que Paulo escreveu à comunidade cristã que se organizava em Roma, a capital do Império Romano. E para nós começarmos falando desse livro, uma carta em formato de livro, dentro da Bíblia, no Novo Testamento, mais precisamente, nós vamos falar um pouquinho da história de Paulo, uma pequena biografia de sua trajetória. É muita coisa, mas vamos fazer isso resumidamente, devido ser um momento de partilha, de aprofundamento, de estudo de forma remota, online, e aí o tempo é cronometrado, né? Nós temos que acostumar com esse recurso, com esse meio que nós temos, que é importante, mas é um pouquinho diferente a sua realidade. Paulo, ele era cidadão romano, sua família tinha o título de cidadã romana, e quem tinha o título, a família que tinha o título de cidadã romana, tinha alguns privilégios e regalias dentro do Império Romano. Assim, a família de Paulo teve esses privilégios e essas regalias. Entre elas, a oportunidade de buscar conhecimento técnico, acadêmico, intelectual, através dos estudos. E assim aconteceu com Paulo. Ele, por ser cidadão romano, teve a oportunidade de estudar na escola de Jerusalém com o mestre Gamaliel, e que era da tribo, ele era da tribo de Benjamim, a qual tinha origem no farisaísmo. Ele era fariseu. E os fariseus, como sempre, eram conhecidos como os doutores da lei, porque eles entendiam muito da lei, e assim aconteceu. Paulo, ao estudar com Gamaliel, ele teve um profundo conhecimento da Torá e da lei, e, sobretudo, a Torá era as Sagradas Escrituras do povo judeu. E como a família era judaica também, Paulo, como exímio judeu, ele teve essa grata condição de aprofundar nos estudos e no conhecimento das Sagradas Escrituras da Torá. E assim ele tornou-se um grande conhecedor e teólogo, uma pessoa muito culta. Isso nós percebemos quando ele escreve, quando a sua carta é de seu próprio punho, como é a carta de Paulo, ou melhor, como é a sua carta aos romanos, a comunidade cristã em Roma. E Paulo, ele escreve, ou melhor, Paulo, ele tem a sua origem de nascimento, a cidade de Tarso, antes na Mesopotâmia, hoje Turquia. Na época era uma cidade importante do Império Romano também. E
Paulo, quando ele escreve a sua carta à comunidade cristã em Roma, ele não conhecia ainda a comunidade. Ele não tinha ido, ou melhor, na comunidade de Roma. Desculpe. Mas desejava ir visitá-lo, que não foi nesse momento que ele escreveu a carta. No momento que ele escreveu a carta direcionada à comunidade em Roma, ele estava na cidade de Corinto. Não, Éfeso. Corrigindo aqui, Éfeso. Corrigindo ele, perdão. E de lá ele escreve à comunidade em Roma. Por que ele decidiu escrever a carta à comunidade de Roma? Devido ao que chegou até ele de comentários e informações que a comunidade estava passando por dificuldades, por desencontros, divergências, e muitos membros da comunidade estavam pensando em desistir e deixar a comunidade. Essa comunidade em Roma, ela foi criada, foi organizada na periferia de Roma, entre as pessoas mais humildes, mais trabalhadores e trabalhadoras nos pequenos comércios, muitos até no campo, outros no artesanato e nas tecelagens, e ela se estabeleceu na parte periférica de Roma. E ela era composta de judeus recém-convertidos ao cristianismo, à comunidade cristã, recém-aderidos à proposta da Boa Nova de Jesus, o seu movimento, e também outros que vinham como pagãos, e os gentios. Então aí dá para ter uma ideia das divergências que aí no seio da comunidade acontecia. E devido a essas divergências, que muitas vezes ficou acalorada, eles estavam pensando em desistir, muitos deles em desistir realmente. E aí Paulo, preocupado com essa realidade, ele decide escrever à comunidade a sua carta. E assim ele fez. E nessa carta aos romanos, a comunidade em Roma, ele pontuou algumas questões importantes, a qual nós vamos refletir um pouquinho e fazer uma introdução, porque se aprofundarmos o tempo é curto, e nós vamos ter um pequeno olhar de forma geral a essa carta de Paulo, que é uma das cartas maiores, mais longa, com 16 capítulos. E para isso, eu busquei organizar o nosso estudo da carta em chaves de leitura. Então, são algumas chaves de leitura que a carta de Paulo nos propõe para o seu aprofundamento. E algumas questões importantes teológicas que ele pontua para a comunidade. A primeira é sobre a importância da comunidade que já fez a adesão ao movimento de Jesus, ao seu projeto e à boa nova do Evangelho, que eles precisam ser
perseverantes, assíduos, participativos e, diante desse aderir à Boa Nova, ao Evangelho de Jesus, eles realmente aconteceu uma transformação em suas vidas. Paulo coloca isso e ele diz como testemunho: o Evangelho me transformou na perspectiva pessoal, individual. E essa mudança que o Evangelho me trouxe me transformou totalmente. Me tornei uma outra pessoa humana, um outro ser humano. E isso me fez ter uma mudança radical de vida, de olhar a realidade, o mundo, a história e a cultura e a questão social que nós estamos inseridos. Assim como aconteceu comigo, pode acontecer com vocês no âmbito pessoal de cada um e também no âmbito comunitário, coletivo, a qual vocês vivem em comunidade. Então, a importância de vocês estarem firmes, perseverantes, resilientes ao Evangelho, à Boa Nova, ao movimento que vocês criaram dentro da comunidade, a partir das diretrizes trazidas pela Boa Nova de Jesus. E depois, ele pontua também uma outra questão importante, que era uma das raízes das divergências que estavam acontecendo na comunidade. A justificação pela fé. Porque o judaísmo era muito fiel à lei trazida por Moisés, que estava contido na Torá. E eles eram, assim, observadores e obedientes à lei de Moisés. E muitas vezes a lei, ela é, de certa forma, injusta. Ela é, de certa forma, escravizadora, opressora, embora a sua intenção seja as melhores. E aí esses judeus que aderiram ao Evangelho, eles começaram a ficar um pouco indecisos no o que eles iam fazer, porque a questão da fé que precisavam ser justificada, a justificação. Aí, perante a lei. Aí Paulo coloca o seguinte: a partir do momento que você abraçou a causa de Jesus, o seu movimento e a sua boa nova, que é o Evangelho, e você passou a direcionar a sua vida pessoal, comunitária, social, a partir da fé iluminada pela Boa Nova, vocês já estão justificados perante a lei. E esta justificação é através da vivência da sua fé, do aderir, do acreditar e do praticar essa fé iluminada, sustentada pelas diretrizes da Boa Nova do Evangelho. E eles tinham uma questão em relação à salvação. Para se salvar, precisa se cumprir a lei. E aí, Paulo diz a eles assim: a salvação é dom gratuito de Deus, não é cumprimento da lei. Quem cumpre a lei. E aí ele coloca Abraão como exemplo de fé. Mesmo lá no Antigo Testamento, a experiência do povo de Israel com Deus, ele cita Abraão como aquele que foi um exemplo de fé, de perseverança e de resiliência.
Outra questão que ele pontua como justificação é: a fé é superior às obras da lei. Muitas vezes a fé ela atinge um patamar mais elevado do que a própria lei, porque a lei, como eu já disse anteriormente, ela, por melhor intenção que tenha, ela tem as suas falhas. Ela pode muitas vezes ser injusta, ser opressora, ser escravagista. Então Paulo coloca que o importante é estar fiel à fé que eles abraçaram. E a causa que a fé tem como assim, sustentáculo, que é a boa nova, o evangelho. E ele diz que essa fé que tem na sustentação o evangelho, o alicerce, o evangelho, a boa nova, ela é maior, ela é superior do que a própria lei, a qual eles estavam em dúvida. Continuando, Paulo ele fala também da realidade humana, da condição humana de cada um, de cada uma, na dimensão pessoal, na situação pessoal e na situação comunitária, coletiva e do bem comum. Paulo ele fala que nós somos seres humanos e dentro da nossa humanidade nós temos as nossas fragilidades. Ele dizia isso para a comunidade. Vocês têm as fragilidades dentro da realidade humana, e essas fragilidades os levam a falhas, a erros, ao pecado. E aí ele fala: todos pecaram, judeus e gentios, e que a dimensão humana, a realidade humana, coloca todo mundo no mesmo patamar de igualdade dentro dessa fragilidade. Então, dentro dessa fragilidade humana, todos estão sujeitos ao pecado, a falhas, a erros. E ninguém é salvo. Paulo continua, né? Ninguém é salvo por méritos próprios. E a gente vê hoje na nossa sociedade atual o sistema neoliberal colocando as conquistas e as realizações no âmbito pessoal, né? No âmbito da meritocracia. E essa meritocracia é conseguida através do que você é capaz, da sua capacidade pessoal. E aí impera o individualismo na sociedade. Então, Paulo coloca para a comunidade que ninguém se salvou por mérito, né? Ninguém se salvou por méritos próprios. Então, o mérito deve ser substituído pela unidade. E a unidade, dentro da diversidade que existe na comunidade, ela faz com que todos tenham condições, todos tenham capacidade, todos podem. E essa unidade, de forma coletiva, leva a comunidade a ter os seus méritos na fé, na conquista social, na solidariedade e por aí afora. E a necessidade da graça. Então, como seres humanos que somos, nós necessitamos muito da graça de Deus. A comunidade, no âmbito coletivo, comunitário e do bem comum,
ela só tem êxito a partir diante da graça de Deus. Porque somos humanos e a nossa humanidade, apesar das nossas capacidades, da nossa condição de grandeza que a pequenez humana nos traz, nós precisamos da graça. É a graça que faz com que a nossa pequenez humana seja grande, seja capaz, seja forte e tenha essa grandeza que eu coloquei. E aí, né, a vida, um ponto importante também que eu gostaria de colocar é a vida no Espírito. Paulo ele coloca para a comunidade, olha, a partir do momento que vocês se organizaram em comunidade, vocês decidiram, abraçaram o projeto de Jesus e têm como orientação, como guia, como diretriz a boa nova do Evangelho, vocês receberam a ação do Espírito Santo, porque todos, ao aderir ao projeto, passaram pela experiência do batismo. E dentro da experiência batismal, de adesão ao projeto de Jesus, vocês receberam o Espírito. Vocês têm uma vida no Espírito. E uma vida no Espírito, vocês são transformados, a transformação que colocamos lá atrás, que o Evangelho traz. E essa transformação os encoraja, os torna forte, os tornam persistentes, insistentes, resilientes na caminhada da comunidade, na caminhada da fé e na caminhada da sociedade, sobretudo pela perseguição que o Império Romano trazia às comunidades cristãs na época. Eram perseguições assim, violenta, sangrenta e cheio de ódio, né? Como nós estamos presenciando na nossa sociedade hoje. E o Espírito Santo transforma, ilumina, capacita cada uma na comunidade que se coloca em prol do coletivo, do comunitário. E Paulo ele fala daí ele fala sobre a experiência do povo de Israel. Israel como povo, não como nós temos hoje Israel Estado, aonde está acontecendo a guerra assim, promovida pelo governo israelense, o governo que é composto pelos sionistas, um grupo que existe em Israel. E eles estão em guerra com a Palestina e o objetivo é dizimar todos os palestinos da região ali da faixa de Gaza, no território que os palestinos habitam. E o povo de Israel é uma coisa e Israel Estado é outra coisa. O povo de Israel teve uma experiência com Deus e qual Deus os fez com esse povo uma aliança. Essa experiência do povo de Israel com Deus levou a perceber o despertar de Deus a revelar à humanidade. E exortações às práticas. A fé nos leva a algumas práticas, ao testemunho de vida pessoal, de vida comunitária, de vida social, baseado na justiça e no amor. A exortação da prática do testemunho da vida comunitária, em comunidade, leva-os a viver em comunhão com todos, dentro da diversidade que existe
na comunidade. Amar ao próximo, que é um cumprimento da lei. A lei ela deve estar a serviço da vida, não a vida a serviço da lei. E a lei estando a serviço da vida, ela é alimentada pelo amor. Um amor que defende a vida, que protege a vida, que alimenta a vida, dá dignidade à vida, em especial ao ser humano. Evitar as divisões na comunidade. É comum, como a comunidade é formada de pessoas, seres humanos, e o ser humano tem as suas limitações, como nós já falamos, e aí também dentro da comunidade tem as individualidades de cada um, a formação de cada um, a percepção de cada um da vida, do mundo, da realidade, e cada um tem na dimensão pessoal a sua personalidade, seu jeito de ser. E muitas vezes dentro da comunidade nós encontramos muitas dificuldades e desencontros por essas diferenças que existem dentro que é parte do ser humano. E a gente precisa caminhar juntos, unidos. E não é fácil, é um desafio, né? Muito desafiante viver em comunidade. Até dentro, a primeira experiência comunitária que nós temos é dentro da família, e nós já temos as dificuldades dentro da família. Imagine dentro da comunidade, que é uma experiência comunitária maior, né? Então, evitar as divisões na comunidade. E para isso nós precisamos ter humildade, simplicidade, capacidade de diálogo e do perdão e tudo mais. E Paulo coloca isso à comunidade de Roma diante dos desencontros que ali estavam acontecendo. E aí, um outro ponto, e uma outra chave de entendimento e leitura da carta de Paulo é os frutos da justificação. Então, nós já vimos lá, anteriormente, que a comunidade estava indecisa como fazer diante da lei e da fé. E como justificar perante a fé, dentro da fé e perante a lei. E aí, Paulo ele coloca nessa chave de entendimento da sua mensagem também, os frutos da justificação. Quais são os frutos da vida justificada na fé e na causa de Jesus, seu projeto e a sua boa nova? Quais são? Né? Os frutos justificam a lei. Os frutos apresenta aquilo que a fé produz no ser humano e na comunidade, na vida comunitária. Paz com Deus, uma relação profunda com Deus, e essa relação profunda com Deus nasce no coração do ser humano o amor, e o amor faz com que o ser humano ele seja bondoso, caridoso, fraterno, compreensivo, e isso atinge a dimensão comunitária. E essa relação com Deus os faz novo homem e nova mulher. O batismo, morte e ressurreição com Cristo. A partir do momento que nós aderimos ao projeto, abraçamos a causa do projeto, nós nos tornamos o novo homem e nova mulher através do batismo. E o batismo nos insere no contexto da morte, da ressurreição em Cristo, com Cristo e para Cristo. Paulo diz isso à comunidade. E isso também nos ensina hoje. Libertos em comunidade,
praticando o amor, nós nos libertamos no âmbito pessoal e comunitário, coletivo, do pecado, vivendo no espírito, na espiritualidade, na luz do Espírito Santo. Nós nos tornamos templo do projeto de Deus, do projeto de Jesus na humanidade, na sociedade, na história e no reino de Deus, que somos construtores. E Paulo diz isso à comunidade e diz para nós. E assim nós chegamos ao final dessas chaves de leitura da carta de Paulo, que é um apanhado de toda a carta, que tem 16 capítulos e sequentemente os versículos, que são muitos, aí eu não consigo lembrar todos os versículos, são muitos, mas os capítulos são 16. Então essas chaves de leitura que nós pontuamos aqui são questões teológicas, de reafirmamento da comunidade, reorganização, e a comunidade reorganizando, reafirmando o compromisso com o Evangelho, com a causa do Evangelho e o movimento de Jesus, ela se fortalece na fé, ela se fortalece na caminhada, ela se fortalece na prática da justiça, da solidariedade, da acolhida, da compreensão. E o Espírito Santo os encoraja, os faz perseverantes, corajosos de enfrentar o mundo, enfrentar as perseguições do Império Romano. Muitas vezes, muitos deles entregaram a própria vida por causa do Evangelho. E o Espírito Santo os fez forte, os fez resilientes. E assim aconteceu na comunidade romana, a comunidade cristã, e assim pode acontecer em nossa comunidade nos nossos dias de hoje, se nós observarmos esses ensinamentos de Paulo à comunidade de Roma, e esses ensinamentos podem nos orientar também, nos fortalecer também, nos iluminar também. Essa experiência da comunidade de Roma pode nos ensinar muito nas nossas comunidades de hoje, na luta pelo reino, pela justiça, pelo amor, pela fraternidade, pela solidariedade e também nos faz agirmos de forma profética, sendo profetas e profetisas dentro da nossa comunidade, diante de uma realidade obscura que estamos vivendo, atravessando, cheias de desencontros, de guerras, de violência, de intolerância, até mesmo da distorção, do desvirtuamento do propósito do Evangelho, dos ensinamentos do Evangelho, dos ensinamentos da nossa igreja, porque as comunidades, lá no início das primeiras comunidades que se organizavam, resultou na construção, na instituição da igreja. E a igreja, como instituição, ela é sinal do reino de Deus no mundo, e sendo sinal de Deus, ela é profetiza, ela é profeta, ela profetiza o amor, a fraternidade, a justiça em todo o tempo na história, com a história. E o tempo presente pede que a comunidade cristã, através da igreja instituída como instituição, um posicionamento, e um corrigir, um orientar, que os cristãos e cristãs devem ser fiel às diretrizes do Evangelho. E isso não vem acontecendo. Nós estamos vendo que o ultraconservadorismo está levando as comunidades cristãs, a sociedade como um todo, desvirtuar do propósito do reino, desvirtuar dos ensinamentos de Jesus, desvirtuar daquilo que o Evangelho traz como diretriz para nós, como princípio
que todo cristão e cristã deve testemunhar e testemunhando faz com que a comunidade seja uma comunidade amorosa, acolhedora, compreensora, ou melhor, compreensiva, corrigindo, e assim sucessivamente. Então, fica para nós uma pequena introdução da carta de Paulo aos Romanos, a qual nós estamos estudando, refletindo e aprofundando nesse mês da Bíblia. Que a comunidade, que a carta aos Romanos possa trazer para nós um alento e um fortalecimento para a nossa vida cotidiana, no âmbito pessoal e no âmbito comunitário das nossas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo afora.